Queridos irmãos, graças e paz, uma boa tarde, um bom final de tarde, início de noite para todos vocês. E nós queremos nessa tarde, final de tarde, começo de noite, então, dar início ao nosso curso de interpretação bíblica, um curso em 4 aulas. Nós estaremos hoje iniciando a nossa primeira aula, tá bom? Eu já queria pedir, se for possível, que você compartilhasse aí com seus amigos, conhecidos, irmãos em Cristo, pessoal da sua igreja, compartilhasse esse link aí para que a gente pudesse, então, ter um bom número de participantes, tá certo? Eu só vou pedir a sua paciência um pouquinho. Eu vou também aqui compartilhar com algumas pessoas o link e também verificar o áudio como tá certo? Eu queria até pedir desculpa a você, eu estou transmitindo aqui de casa e na casa a gente não tem um tratamento acústico, então a gente tem aqui os vizinhos, tem som, tem cachorro latindo. Então a gente pretende na próxima aula, no próximo sábado, a gente fazer a transmissão de uma das salas lá da igreja, que com certeza o áudio vai ficar muito melhor, tá bom? Mas se você puder me ajudar já aí no YouTube, você compartilhar se você está ouvindo bem, se o áudio para você está chegando direitinho, se a imagem também está boa, tá certo? Compartilha isso para a gente, tá bom? A gente volta rapidamente para iniciar a nossa aula. Bom, queridos, então é isso, estamos aqui definitivamente ao vivo aqui com vocês para nós iniciarmos uma jornada aqui de 4 aulas para a gente poder aqui estudar a palavra, né? Estudar algo sobre interpretação hermenêutica bíblica. Nós preparamos aqui algum conteúdo, claro. A gente assim não vai ter tempo de ser profundo no sentido de verificar todas as normas, todos os princípios que regem a boa hermenêutica, a boa interpretação bíblica, mas a gente vai se ater naquilo que é mais importante de todo estudo da hermenêutica, principalmente para aquele leitor que a gente chama de leitor comum, aquele que não está se preparando para pregar, nem está se preparando para um estudo profundo das Escrituras, mas para aquele crente que quer ler a palavra, que quer ser instruído segundo a Escritura e às vezes tem dificuldade de encontrar o sentido de algum texto, de encontrar o sentido de alguma palavra. E a gente então quer compartilhar com os irmãos algumas ferramentas que a gente julga serem importantes, né, para compor a nossa, digamos assim, a nossa capacidade de ler, de entender a Escritura. A gente também não ser um alvo fácil aí para as seitas, para as heresias, para aquelas pessoas que trazem o ensinamento equivocado da Escritura e acabam então nos induzindo a fazer coisas erradas, tá certo? A um conhecimento equivocado. A gente sabe que hoje é o que existe de mais no mundo, são essas pessoas que infelizmente usam a Escritura para fazer coisas ruins, coisas erradas, tá certo? Então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, tá bom? Lembrando, eu peço a você que possa compartilhar aí com seus
amigos, irmãos em Cristo, irmãos da igreja, tá bom? Esse estudo aqui, apesar, né, quem está falando com vocês é pastor Anderson Xavier da Igreja Batista do Natal, esse é o tipo de estudo que interessa a todo crente, então mesmo que não seja um irmão batista, né, você pode aí compartilhar com ele e nós vamos então tratar sobre coisas muito cruciais acerca da interpretação da Escritura. Na interpretação, que a gente sabe, né, é todo um conhecimento que baseia aquilo que a gente consegue interpretar da nossa realidade, tá bom? Por exemplo, se você é um músico, de formação, obviamente você deve saber um pouco de partitura, diferentemente daqueles que não possuem esse conhecimento. Então, quem nunca foi ensinado a identificar uma pauta musical, os sinais, né, tudo aquilo que compõe a pauta, as notas, né, os acidentes, né, as pausas, compasso, andamento. Se alguém não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir fazer uma interpretação adequada de uma partitura musical, né? Talvez nem minimamente conseguir fazer uma leitura de uma partitura musical. Assim também como você tem aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com aviação, então tem que preparar um plano de voo. É um conhecimento específico para aquela área do conhecimento. Ou então uma pessoa que seja um geógrafo, um geólogo, e tem os seus instrumentos que vão compor aquele conhecimento para fazer a sua análise de solo, sua análise de terreno, assim em qualquer área, medicina, mecânica, enfim, qualquer área tem um conhecimento específico, conteúdos específicos que você utiliza para interpretar determinados conteúdos. E a gente pode, então, sem o conhecimento desses mecanismos, a gente acabar interpretando de maneira equivocada aquilo, né, que foi criado por uma pessoa voltada especificamente para aquele público. Então, a hermenêutica, a interpretação, ela, digamos assim, né, ela faz parte da nossa vida e a gente quer, então, iniciar com os irmãos uma introdução. A gente vai fazer uma introdução aqui acerca do que é a hermenêutica e da importância que a hermenêutica tem. A gente não está falando aqui sobre coisas sem importância e sem sentido. Estamos falando sobre as questões fundamentais que dizem respeito à nossa fé, que é a nossa capacidade de ler e compreender aquilo que está escrito. Então vamos iniciar aí com uma introdução, né? O que é interpretar? Primeira coisa que a gente se questiona. Mas se a gente quer falar sobre interpretar, primeiro a gente precisa falar sobre ler. E quando eu estou dizendo ler, que a gente faz uma leitura antes de fazer a interpretação, eu não estou me referindo apenas à leitura que a gente faz de texto, porque a gente lê, essa expressão ler, leitura, ela diz respeito não apenas a texto escrito, mas a toda a nossa realidade, né? Por exemplo, você é uma pessoa que tem deficiência auditiva, você tem deficiência de fala, você não consegue se comunicar pela fala, melhor dizendo, então você vai fazer uso de libras para poder se comunicar. Então você vai ler aqueles sinais, é maneira de você fazer o contato com as pessoas. Então você tem a leitura que precede essa interpretação. E quando a gente fala de leitura, é como eu estou dizendo a você, em vários sentidos, né? Você pode fazer a leitura de um texto, você pode ler aquilo que está no texto, você pode ler aquilo que não está claro no texto, e você pode até ler de acordo com a cultura, com a história de quem escreveu aquele texto. Você pode, então, aprofundar a sua interpretação, né? Um livro que está muito em voga de ser lido é o livro 1984, né? De George Orwell. Então, ele para você entender o significado do livro, você precisa entender o contexto em que ele foi escrito, para que você possa, então, fazer aquela interpretação adequada. Então, quando a gente fala de ler, nós não estamos nos referindo apenas a ler textos escritos, né? Porque a gente faz leitura de letras, de imagens, de sons, de sinais, você faz a leitura de expressões corporais. Então, quando você está conversando com aquela pessoa que você ama, você consegue, além das palavras, você consegue fazer a interpretação através da maneira como a pessoa reage, o seu semblante, o seu corpo. Você consegue interpretar
o que aquela pessoa está falando. Então, a leitura, na verdade, que a gente faz da nossa realidade, é uma leitura que envolve vários elementos. Então, a gente tem o elemento das letras, da imagem, do contexto, né? Da situação, do período histórico em que você vive, que você vai vivenciar aquela realidade e vai chegar à conclusão do significado daquilo, né? Tanto do que está explícito quanto do que está implícito. Tem coisas que estão claras ali. Numa conversa, num diálogo, existem coisas que são declaradas e coisas que não são declaradas. Então, num diálogo, e eu estou falando aqui não da interpretação bíblica em si, mas eu estou querendo mostrar para vocês a importância de nós entendermos que nós todo o tempo estamos lendo a realidade e interpretando a realidade. Então, nós estamos a todo momento fazendo essa leitura, fazendo essa interpretação de tudo ao nosso redor, tanto das coisas que são ditas, das coisas que são mostradas e daquelas coisas que são ocultadas, das coisas que não são faladas, ou então são ditas nas entrelinhas. Então, tudo isso é uma maneira, né, compõe aquilo que nós chamamos de interpretação da nossa realidade. Tudo isso para quê? Para dar sentido à nossa realidade, para que a gente entenda, compreenda aquilo que está acontecendo com a gente, né? Aquilo que nos cerca, a nossa realidade. Às vezes você está vivenciando um tempo aí de crise familiar e existe a necessidade de um tipo de diálogo que você então vai precisar olhar e entender. Deixa eu voltar aqui, olhar e entender bem além das palavras. Tá bom? Deixa eu colocar aqui que acabou saindo sem querer. Bem além das palavras. Então, você busca dar sentido à realidade por intermédio daquilo que você lê e da maneira como você interpreta. Então, a hermenêutica é um ato constante na nossa vida. A gente não consegue viver sem a nossa capacidade de interpretar a realidade. Aí talvez algumas pessoas da medicina possam até nos dizer, né, se existe algum problema em que a pessoa tem dificuldade de compreender e interpretar a sua realidade. Então, isso pode acontecer, mas você interpretar, você ver, se deparar com determinado fato, você fazer determinada leitura, você ver algum acontecimento, tanto na sua vida quanto na vida dos outros, a sua tendência natural e constante é fazer a interpretação daquilo, é interpretar aquilo que está acontecendo. É um ato automático, quer dizer, necessariamente a hermenêutica da vida, da existência, dos fatos, dos acontecimentos, ela necessariamente não é uma hermenêutica refletida, no sentido de que você para e pensa quais são os critérios que você utilizou para interpretar a fala do seu marido, do seu namorado, do seu pastor, do seu médico, do seu professor. Normalmente a gente não para pensar quais são os instrumentos teóricos, metodológicos que nós usamos para interpretar essas coisas. Por quê? A interpretação, antes de tudo, é um ato que é automático da nossa consciência e da nossa mente. Mas ele também pode ser um ato deliberado. Então a gente não só pode construir um conhecimento a partir da interpretação da nossa realidade, com base naquilo que é automático na nossa consciência, naquilo que já está, digamos assim, cimentado, conectado ao que nós somos e a maneira então que nós entendemos e olhamos para a realidade, mas também pode ser um ato deliberado que nós, peraí, eu preciso entender melhor o que foi dito, eu preciso compreender melhor o que está acontecendo, tá certo? Então, a gente pode também desenvolver, claro, não de maneira esquizofrênica, né? Querer metodologicamente interpretar tudo, né? As coisas automáticas na nossa vida, ela tem um propósito, né? Que é facilitar. Mas às vezes você precisa parar e refletir. Peraí, eu preciso entender o que está acontecendo de uma maneira mais clara. Então você precisa parar para entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Então a hermenêutica, ela pode ser um ato deliberado e ela pode sofrer influências de várias áreas da nossa vida, seja do nosso contexto pessoal ou da nossa história de vida, né? Daquilo que aconteceu com a gente. Isso vai moldando a nossa capacidade de entender as coisas que acontecem, ou pode ser simplesmente pelo nosso contexto pessoal naquele momento. Então, o que nós somos e como estamos influencia
na maneira como nós estamos interpretando a nossa realidade. Até o nosso estado de ânimo, a maneira como nós estamos, se estamos animados, felizes, deprimidos, tudo isso vai fazer com que nós olhemos para a realidade e interpretemos aqueles fatos que acontecem de determinada maneira. Então, você pode estar muito chateado com alguém, pode estar com raiva daquela pessoa, magoado, e qualquer coisa que aquela pessoa falar ou fizer, você vai entender aquilo como um ataque pessoal. Talvez não seja a sua interpretação errada, porque naquele momento o seu estado de ânimo não é favorável àquele tipo de ação, àquele determinado tipo de comportamento. Então, nós sempre estamos aí interpretando toda a realidade. A grande questão é como você interpreta a sua realidade, né? Quais são as ferramentas que nós normalmente utilizamos para interpretar aquilo que acontece conosco, com a nossa família, que acontece com a gente no todo, para aquilo que a gente lê. Então, normalmente nós iniciamos esse processo de contato com a realidade, com aquilo que acontece, com a nossa história. Aqui está muito quente, eu preciso de vez em quando secar um pouco a minha testa, mas vamos lá. Então, nós usamos primeiramente aquilo que é mais, digamos assim, faz mais parte dos nossos sentidos, né, que nos conduzem ao contato com a realidade, que são os sentidos, né? A nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato, a nossa visão. Então, o nosso primeiro contato com aquilo que está escrito, com aquilo que está se apresentando para a gente, é através dos nossos sentidos. Muitas vezes, claro, nem sempre, né? Vamos dizer assim. Mas o nosso primeiro contato com a realidade é através dos nossos sentidos. Talvez alguns filósofos aí discordem de alguma maneira, mas a gente tem um contato, querendo ou não, nós não podemos desprezar a importância do sentido no nosso contato com a realidade, na maneira como nós absorvemos a realidade, aquilo que acontece, a nossa existência, o que nós lemos, ouvimos, é através dos nossos sentidos. O nosso próprio intelecto, a nossa capacidade intelectual, ela pode ser um grande aliado na maneira como nós interpretamos aquilo que acontece conosco. Então, alguns vão interpretar alguma coisa com base no conhecimento que tem, talvez outros, por ter um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto em si, talvez eles tenham uma interpretação diferente daquela que nós temos. Nós também usamos as nossas noções preconcebidas, nós temos noções, talvez alguns gostem até de chamar de preconceitos, não preconceito, mas preconceitos. Nós temos um ponto de vista sobre determinados assuntos relacionados à nossa vida, à nossa existência, e esses assuntos eles vão influenciar na maneira como nós interpretamos a realidade. Os aspectos da nossa cultura, a maneira como nós fomos trabalhados pela nossa cultura, os padrões, os princípios culturais que fazem parte daquilo que nós somos, também de alguma maneira influenciam a nossa concepção, a nossa interpretação da realidade. Então, talvez se você for numa tribo indígena, como de fato existem no Brasil, que praticam o infanticídio, para eles isso é algo natural, porque a cultura dele diz que determinadas crianças devem morrer. Mas para a nossa cultura isso é escandaloso, você tirar a vida de uma pessoa, principalmente a vida de uma criança, e aí a gente então parte para outro tipo de interpretação, porque se for uma criança no útero, talvez não tenha problema de você tirar a vida dela. Isso é o quê? É a cultura, são as noções, o intelecto, a maneira como você foi criado, que você vai então interpretar a realidade. Claro, para nós que somos crentes interpretando a realidade segundo a Escritura, nós entendemos que o aborto simplesmente é algo desprezível. Nós também usamos os nossos pressupostos, essas noções que nós trazemos como pessoa, aquelas certezas e convicções profundas que nós temos na nossa vida, que vão então determinar como os assuntos serão interpretados e como nós então chegaremos a conclusões acerca dele. E como você interpreta naturalmente a Bíblia? Porque todos nós interpretamos a Escritura. Nós lemos e ao ler imediatamente começamos a interpretar, independente do tipo de interpretação que seja. Você pode não ser um exegeta, pode não ser um hermeneuta, uma pessoa que tenha graduação, pós-graduação, doutorado em interpretação bíblica, mas qualquer pessoa que ler a Bíblia ou ler qualquer texto que seja, a mente já começa então peraí, o que isso significa?
Então, como nós naturalmente interpretamos a Bíblia, como nós falamos anteriormente, com os itens anteriores, sentidos, intelectos, noções pré-concebidas, a nossa cultura, os nossos pressupostos, né? Se você chegar à conclusão de que a Bíblia ela é machista, então a sua interpretação da Bíblia ela vai ser feita com essa desconfiança de que existe conteúdo bíblico que de fato é machista, né? Mas, além de tudo, a gente vai utilizar aquilo que eu chamo de cultura hermenêutica. Né? O que é a cultura hermenêutica? O meio em que a gente vive, ou a nossa tradição religiosa, ou a igreja que a gente frequenta, o pregador que a gente ouve, o livro que a gente lê, elas vão orientar de maneira, digamos assim, indelével, de maneira, vamos dizer, meio sem querer, mas vão imprimir na nossa consciência uma maneira de olhar para o texto bíblico. Então, se você é de uma igreja pentecostal, a sua tendência hermenêutica vai ser uma tendência, uma cultura hermenêutica de interpretar determinados textos segundo a maneira que você vê na sua igreja com outros crentes pentecostais. E assim por diante. Então, no fim, você acaba muitas vezes reproduzindo a interpretação que outras pessoas fizeram. Então, muitas vezes não é o seu pensamento, não é a conclusão que você chegou por intermédio dos mecanismos hermenêuticos que você detém no seu conhecimento, mas você está reproduzindo a interpretação que outras pessoas fizeram. Tá bom? Mas o que é então a hermenêutica para a gente se aproximar ao campo da interpretação bíblica? Primeiro, a palavra hermenêutica ela vem de um verbo grego que é o verbo hermeneuen, que significa literalmente interpretar. Então, hermenêutica significa isso, é o processo em que a gente interpreta o texto bíblico. Interpreta o texto bíblico. Se eu sair daqui rapidamente para vocês poderem ler com tranquilidade. Então, o que é hermenêutica? O hermenêutica significa, ela vem de um verbo grego, que é o verbo hermeneuen, que significa interpretar. E a hermenêutica não é um modismo, não é uma invenção evangélica. A hermenêutica, na verdade, é uma ciência. Inclusive, outras áreas, outros campos do conhecimento utilizam também, eles fazem uso da hermenêutica como ciência. E a teologia, o estudo bíblico, ele também vai fazer uso da hermenêutica. E ela é uma ciência, primeiro, porque ela tem um objeto de estudo. Então, a hermenêutica, ela trabalha, a hermenêutica bíblica, ela tem um objeto. Que objeto é esse? É o texto bíblico. E ela tem também um método, uma maneira de aplicar essa avaliação para o objeto. Então, existe um método de... Então, a hermenêutica é, antes de tudo, uma ciência. E ela é fundamental para a compreensão correta da Bíblia. Então, olha só. Primeiro, a gente precisa entender e partir do seguinte pressuposto, né? Toda interpretação da Bíblia é correta? Não, nem toda interpretação da Bíblia é correta. Mas toda interpretação da Bíblia é errada? Não. O que nós precisamos saber é quais são os princípios e os fundamentos que estão norteando essa interpretação. Então, assim, como nós falamos, você sempre está interpretando a Bíblia. Sempre. Você nunca deixa de interpretar as Escrituras. A verdade é essa. Você sempre está interpretando. O que nós queremos é melhorar a sua capacidade de compreender e interpretar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, olha como isso é importante, diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo é que eles não usam de engano, não distorcem, os procedimentos que eles usam não são procedimentos secretos e vergonhosos, como alguns fazem, na verdade, eles expõem claramente a verdade. Então, o nosso desafio como leitor e intérprete da Bíblia
é de fato expor claramente a Escritura. Olha só o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Deixa eu sair daqui novamente para que a gente possa ler. Diz assim: há pontos difíceis na Escritura. Nós sabemos que a Escritura ela não é um bicho de 7 cabeças, mas de fato existem alguns textos que são complicados. Olha o que diz 2 Pedro 3,16. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando delas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, olha como isso é interessante, né? Não é de hoje que algumas pessoas, elas propositalmente torcem as escrituras para enganar, né? Para atrair pessoas ignorantes, pessoas instáveis na fé, novos na fé, que caiam nessa conversa deles. Vamos lá, então, o que é hermenêutica? Nós somos convidados a conhecê-la. Salmo 78, 5 a 7. Eu vou ficar um pouquinho aqui fora da imagem para a gente poder ler esses textos, né, que estão ocupando a tela inteira. Então, nós somos convidados a conhecer e fazê-la conhecida. Então, nosso propósito como crente é conhecer a Escritura e tornar a Escritura conhecida pelos outros. Salmo 78, 5 a 7. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então, olha que o propósito do conhecimento é repassar o conhecimento bíblico para as próximas gerações, né? O pai para o filho para o filho e assim por diante, para que as gerações futuras elas então possam colocar a confiança em Deus. Olha como isso é importante. E olha só o que diz Atos capítulo 8, versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, né? E lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Olha que pergunta interessante, que é feita aqui por Filipe em Atos capítulo 8, versículo 30. Ele está lendo o texto, mas ele não consegue compreender, né? Tanto que o eunuco diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? Né? Então Filipe ele entra onde ele estava e explica pausadamente, né? Ele vai interpretando tudo aquilo para aquele homem. Então você veja que o objetivo é poder conhecer e fazer conhecida a Escritura. Em Atos capítulo 17, versículo 11, tem esse texto muito conhecido, onde se fala sobre os bereanos, né? Aqueles que eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, olha como isso é ressaltado lá em Atos capítulo 17, versículo 11, de que os bereanos eles se preocupavam em analisar, em comparar biblicamente aquilo que estava sendo ensinado com aquilo que as Escrituras diziam, né? Isso é muito importante. Por que é preciso? Por que nós precisamos da hermenêutica? Né? O que nós vamos ver agora. Aqui ao final, quando eu terminar a exposição, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um tempo para aqueles que tiverem um desejo de fazer alguma pergunta. Então vamos lá. Qual a necessidade da hermenêutica? Primeiro a gente precisa levar em consideração que a maioria dos textos que nós temos são de fácil compreensão. Então a Bíblia ela possui alguns textos complexos, difíceis, alguns são praticamente inexplicáveis, nós não temos explicações para todos os textos bíblicos, né? A gente não tem, pela nossa falta de conhecimento sobre determinados aspectos daquela passagem, mas a maioria dos textos, a grande maioria, elas são de muito fácil compreensão. Por exemplo, Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas nem discussões.
Tem algum problema? Você consegue entender o que está escrito aí? Consegue. Então, assim, é o tipo do texto que a leitura e interpretação é muito fácil. Não tem o que você... Talvez você tenha dificuldade de obedecer o que fala, mas o que está escrito é muito fácil de interpretar. Outro, João 15:17. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Tem dificuldade de interpretar? Precisa fazer uma exegese do texto grego, falar das variantes textuais dos outros manuscritos, fazer um estudo de manuscritologia para entender o que é amem-se uns aos outros? É um texto de fácil compreensão. Levítico capítulo 19, versículo 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. É difícil de entender isso? Não, não é difícil de entender. Então, a maioria dos textos que nós temos na Escritura não precisam de um grande, digamos assim, cabedal de conhecimento hermenêutico para fazer uma interpretação adequada. A maioria deles são textos que nós conseguimos interpretar com certa facilidade. Mark Twain, ele dizia o seguinte: a maioria das pessoas preocupa-se com as passagens da Bíblia que não entende, mas as que me preocupam são as que eu entendo. Então, o que me preocupa são aquelas passagens, né? Batismo pelos mortos, né? Esses textos, né? Obscuros que nós chamamos. Me preocupam ou não preocupam? O que preocupam? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a mim mesmo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, são esses textos que me causam preocupação. Agora, nós sabemos que alguns textos eles precisam de alguma atenção maior, né? Seja ou tanto pela interpretação, pela maneira como nós interpretamos, até porque esses textos, muitos deles, textos um pouco mais complexos, complicados, eles serão de alguma maneira aplicados à vida da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente toma determinados textos e queremos então interpretar sem critérios e aplicar à vida da igreja sem pensar muito sobre aquilo. Tá certo? Então, isso é que é o importante. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. É um texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6, muito conhecido, em que Paulo ele vai falar sobre a necessidade da mulher usar o véu. Então, existe uma maneira de interpretar esse texto que não me leve a obrigar as irmãs da igreja de usarem véu na cabeça? Ou então de obrigá-las, já que não querem usar o véu, de rapar a cabeça? Então, e tem igrejas, né? A gente tem a Congregação Cristã do Brasil, que com base nesse versículo criou toda uma doutrina que obriga as mulheres que fazem parte daquela igreja, né? A CBB é uma seita, que fazem parte daquela igreja, a então usarem o véu nas suas cabeças, com base nesse texto, claro, mal interpretado. Então, como eu interpreto e como eu aplico para que eu não interprete errado e, consequentemente, a aplicação disso será uma aplicação equivocada. 1 Pedro 3, 19 a 20, um texto também bem complicado, que diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. É outro texto também bem complexo, bem complicado, tem várias possibilidades de interpretação, mas é um texto que, digamos assim, talvez não tenha tanto impacto doutrinário, mas se você quiser interpretar errado, você interpreta e consegue também aplicar de maneira equivocada a vida da igreja. Veja só, qual é a falta que a boa hermenêutica bíblica faz? Então, a gente está falando sobre coisas importantes aqui. Talvez você diga: não, eu nunca aprendi hermenêutica, eu leio bem a Bíblia e eu me julgo um bom intérprete. Isso é suficiente? Olha, se você não tiver bons princípios hermenêuticos que conduzam na sua leitura e interpretação da Escritura, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, aceitar cega e irracionalmente aquilo que os outros dizem, né? Em Atos 17:11 é elogiado justamente a postura dos crentes de Bereia pelo fato deles analisarem aquilo que os próprios apóstolos diziam, né? E quando você está simplesmente se submetendo sem questionar a interpretação de alguém, você pode estar assumindo uma interpretação equivocada,
Então, você imagina que isso pode ser algo muito sério, tá bom? Então, outro, a falta de uma boa hermenêutica bíblica pode produzir também problemas doutrinários, né? Que é o que traz o surgimento de seitas e heresias. A gente sabe que não é apenas a má interpretação bíblica, né? Não é só a má hermenêutica que faz com que surjam seitas e heresias, né? A gente sabe que existem revelações, né? Mas todas essas seitas que saíram do cristianismo, elas saíram ou por uma hermenêutica muito ruim, ou então por uma hermenêutica muito ruim aliado a uma experiência espiritual que não era genuína no sentido bíblico. Mas, em todo caso, ela se baseia em uma interpretação bíblica equivocada. Então, surgem problemas doutrinários equivocados de má interpretação. E a gente, então, tem surgimento de adventistas, surgimento de Mórmon, e tantas outras seitas e heresias que surgem no nosso meio, né? Muitos deles a partir da própria igreja evangélica, justamente porque não conseguem compreender o que a Bíblia diz, né? Nós também temos um grande problema aí, nós acabamos sendo facilmente manipulados, né? A gente não consegue entender, compreender, ler o que está sendo dito. Qualquer texto consegue convencer a fazer o que a pessoa quiser. Então, ela consegue convencer a você dar todo o seu dinheiro para a igreja, a você doar o seu carro, doar a sua casa, a você participar da campanha não sei do que. É só usar o versículo descontextualizado, mal interpretado, mas é a Bíblia, então a gente assume aquilo na boca do pregador como se fosse uma verdade, né, inquestionável. Então, isso torna a gente escravo espiritual de determinadas pessoas, porque a gente não consegue ter uma boa interpretação, né? Eu conheci pessoas que, infelizmente, né, tinham muitos problemas por conta disso, né? Eu vou citar um caso, né, de algumas pessoas que interpretam sobre aquela visão de que determinados líderes, né, o pastor, não faleis dos meus ungidos, né? Então não se pode falar mal do pastor, não tem que obedecer em tudo que o pastor fala. Então essas pessoas viviam em crise porque viam o pastor fazendo coisa errada, mas tinham sido mal ensinadas numa interpretação equivocada. E isso então gerou escravidão, essas pessoas tiveram muitos problemas. E a má hermenêutica, ou a falta da boa hermenêutica bíblica, ela vai nos fazer viver sobre princípios errados. Você interpreta a escritura, você aplica a escritura de maneira equivocada, então você está estabelecendo, estipulando que a igreja ela deva viver e se comportar de determinada maneira. Só que muitas vezes esses princípios que estão sendo retirados, extraídos, aplicados a partir de determinados textos bíblicos são comprometidos pelo fato de não terem, de fato, um compromisso com a boa interpretação. Então, são aplicações equivocadas de textos mal interpretados. Então, nós acabamos criando expectativas erradas, né? Porque Deus vai me curar, porque Deus vai me fazer próspero, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E esses pregadores utilizam a escritura, fazem promessas em nome de Deus, e tudo isso fundamentado em texto bíblico equivocado. Ou então você acaba vivendo o que não precisa viver e não vive o que você precisa viver. Então você acaba focando toda a sua espiritualidade numa maneira de viver que não é necessária. Vamos lembrar aqui de uma atividade muito comum principalmente do pentecostalismo, que é esse ato de orar de madrugada, né? Como se orar de madrugada fosse melhor do que orar em outro tempo, do que orar em outro momento. Então é como se quem ora de madrugada fosse mais espiritual, né? Enfim, talvez pela noção de sacrifício, né? Você sacrificar a sua madrugada por estar orando. Orar é sempre importante, independente do horário que seja, de madrugada, de dia. Então, assim, não tem absolutamente nenhum sentido você falar de que oração de madrugada ela é mais eficaz ou mais eficiente. Continuando, e um outro grave problema também com a falta da boa hermenêutica é você vivenciar um tipo de
de relação com a palavra em que aquilo que você vivencia na sua fé é mais importante do que a própria Escritura. Então, é como se diz, né? A Bíblia ela se torna a palavra de Deus. Então, a Bíblia não é. Ela se torna a Bíblia para você, o que é uma grande bobagem. Ela se torna a palavra quando você tem determinada experiência com aquele texto. Então, aquele texto está lá jogado na Bíblia, está lá lançado na Bíblia, você nunca leu, você nunca se deparou mais em determinado momento, determinada dificuldade, você abriu aquele texto naquela leitura falou ao seu coração. Então, a partir daquele momento, aquele texto tem um significado para você. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, independente do sentimento que você tem em relação a qualquer texto. Então, é a palavra de Deus. E a gente espera, então, ou interpreta a Bíblia com base na nossa própria experiência. Então, porque eu li esse texto, nesse momento aconteceu isso comigo, então a gente usa a experiência para interpretar a Bíblia, e isso é um equívoco muito grande. A hermenêutica, ela parte de alguns pressupostos. Que pressupostos são esses, né? Nós vamos vê-los agora. Primeiro pressuposto que nós precisamos ter para falar de uma boa hermenêutica é quem Deus é. Quem Deus é, a sua noção, o seu pressuposto acerca de quem Deus é importa e tem uma importância crucial para a maneira como você interpreta a Escritura. Por exemplo, Deus existe? Se Deus não existe, a Bíblia é um livro histórico escrito há alguns milênios que é tão bom como qualquer outro livro. Então, nós partimos de que pressuposto? Primeiro, que Deus ele existe. Segundo, que Deus é um Deus pessoal, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é um Deus pessoal, ele se relaciona, né? Imanente e transcendente, ele está além da sua criação, mas se relaciona com a sua criação. Ele é um Deus pessoal. Deus ele decidiu se revelar na sua palavra, então a palavra de Deus, a Bíblia, é a autorrevelação dele. Se você olha para a Bíblia e não entende que a Bíblia é a autorrevelação de Deus, o que está acontecendo? Você está partindo do pressuposto que a Bíblia é um livro religioso como qualquer outro livro religioso. É o conteúdo das experiências religiosas que aqueles judeus tiveram, né, lá no Antigo Testamento, e os judeus e gentios tiveram no Novo Testamento, mas não é uma autorrevelação, não é nada inspirado, é um livro religioso como qualquer outro. O pressuposto da hermenêutica bíblica é que Deus, de fato, se revelou na sua palavra. E outro pressuposto que nós, então, precisamos ter para fazer uma boa interpretação é o que é a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus. Primeiro pressuposto que nós assumimos como pessoas que vão entrar num processo de interpretar a Escritura é de que a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é inspirada, inerrante, são dois termos muito apropriados dentro da teologia, em que inspirada trata acerca da maneira como Deus fez com que os escritores escrevessem aquilo que ele queria que estivesse escrito. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Todo o conteúdo é inspirado e ele é inerrante, que a gente chama inspirante, inerrante, infalível, né? Então, todo o conteúdo da Escritura ele se caracteriza dessa maneira. A Bíblia também precisa ser entendido como um livro humano e divino. O que eu quero dizer com isso? Que é um livro humano porque foi escrita por seres humanos, por homens, inspirados por Deus, mas escrita por homens. Mas, então, é como se diz, né? É um livro humano, então deve ser lido como qualquer outro livro. Então, os mesmos princípios que vão reger a boa interpretação de um Machado de Assis, de um Homero, de um Cícero, é a boa interpretação que vai reger a interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é um livro humano, ele foi escrito por homens, por pessoas, mas também ele é divino, ou seja, ele não pode ser lido como qualquer outro livro. Pelo fato de ser humano, ele deve ser lido como qualquer outro livro, mas pelo fato de ser divino, ele não deve ser lido como todos os demais livros. Existem algumas características em se tratando da Bíblia que são exclusivamente
da palavra de Deus, pelo fato da palavra da Bíblia ser dada por inspiração divina, ou seja, ser um livro divino. E, nós também devemos levar em consideração que a sua revelação é progressiva e compõe um todo, né? Alguns teólogos chamam isso de epigenética, né? A maneira como a Bíblia foi inspirada. Então, o que nós temos é um processo de revelação que vai daquilo que é mais simples no começo da Escritura, aquilo que é mais complexo e mais completo, né, com o passar do tempo. E elas vão compor, então, um todo. Então, a Bíblia, apesar de ser formada por 66 livros, pelo menos no cânon protestante, mas ela compõe um todo. Ela é um volume, digamos assim, só, apesar de ser composta por 66 livros. E a Bíblia, ela usa uma linguagem comum. Isso é importante por quê? Porque a Bíblia não usa uma linguagem científica. Então, ela não tem a preocupação de acertar cientificamente no sentido do linguajar. Então, na Bíblia, por exemplo, você vai falar que o morcego é um pássaro. A gente sabe que o morcego não é um pássaro, né? O morcego, ele é um mamífero que voa. Mas no conhecimento comum do judeu daquela época, tinha asa, voava, era pássaro. Então, a Bíblia, ela apresenta a sua linguagem como uma linguagem comum, tá certo? E a gente precisa saber disso. E a Bíblia é determinante para a nossa fé e para a nossa doutrina. Então, aquilo que nós defendemos, acreditamos, em se tratando da nossa fé, ela é determinada pela Escritura e não o contrário. Então, não são as nossas doutrinas que vão determinar a maneira que nós lemos, mas é exatamente o contrário, tá certo? A gente precisa saber disso. Queridos, eu vou resolver um probleminha aqui em 1 minuto e volto já. Pronto, problema resolvido aqui. Eu tive uma dificuldade aqui, mas já resolvi, tá certo? Então, a palavra, a interpretação correta da Escritura vai dizer o que nós acreditamos e a maneira como nós acreditamos, tá certo? Um outro pressuposto importante da hermenêutica é o que é o homem. Primeiro, nós precisamos saber que o homem é capaz de conhecer, de compreender o que diz a palavra. Então, intelectualmente, ele tem as condições necessárias de compreender o que diz a Escritura. Então, primeira coisa. Segundo, por causa da queda, o homem precisa daquilo que nós chamamos de iluminação. A gente fala muito sobre inspiração, mas a inspiração é algo que se detém apenas no que nós chamamos de autógrafos, daqueles livros que partiram diretamente da pena dos apóstolos, dos profetas, dos escritores bíblicos, né? Em se tratando de compreender a Bíblia, de entender o que ela fala, inclusive espiritualmente, nós precisamos, por causa da queda, nós precisamos de uma intervenção do Espírito para iluminar a consciência humana. E assim a gente então poder entender aquilo que ela diz. Então, se um ímpio, uma pessoa que não tem a Cristo, ela lê a Escritura, ela pode chegar às mesmas conclusões que nós chegamos por causa do método que é adotado.
mas sem a iluminação, aquelas verdades não vão fazer sentido para aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. E por isso cabe ao leitor desenvolver uma vida piedosa através da oração. Então ele precisa orar, precisa pedir a Deus que o oriente, o conduza no conhecimento da Escritura. E o homem também precisa saber que a hermenêutica ela demanda trabalho. Você interpretar a Bíblia é algo trabalhoso. Então, não é algo fácil que você talvez gaste aí um dia, uma hora ou duas. Às vezes, em determinados textos, você vai ter que se debruçar mais tempo. E quanto mais tempo você se dedicar a isso, melhor vai ser o seu trabalho de interpretação da Escritura. E um último pressuposto é o pressuposto de qual o propósito do conhecimento bíblico. Por que estamos buscando isso? Primeiro, é conhecer verdadeiramente a Deus, é porque Deus ele se revelou na Escritura. Então nós queremos ler e interpretar da maneira adequada, porque isso vai tornar melhor o nosso conhecimento sobre Ele. Também queremos desenvolver uma vida piedosa, queremos ser pessoas que amam a Deus, que amam ao próximo, que obedeçam à palavra do Senhor. E tudo isso, então, nós encontramos através de uma boa interpretação. Também queremos ser capacitados e capacitar outras pessoas para o serviço cristão. Então, ignorância bíblica, erro bíblico, má doutrina, mau conhecimento bíblico, falta de conhecimento bíblico não produz serviço, tá certo? A Bíblia é sempre um instrumento de Deus para formar aquelas pessoas que trabalham na obra, como diz Efésios capítulo 4. E também proteger contra os falsos ensinos, tanto você se proteger, quanto proteger as outras pessoas sobre aqueles ensinos que são equivocados. E, no fim, proclamar o verdadeiro evangelho. A gente não quer proclamar mentira, a gente quer proclamar aquilo que seja a verdade. Então, precisamos primar pela boa interpretação da Escritura. Agora eu queria compartilhar com vocês sobre quais são as lacunas preenchidas pela hermenêutica, né? Para que a gente possa entender a necessidade dessas regras, essas normas que nós então apresentaremos aqui. A primeira lacuna preenchida pela hermenêutica é aquilo que nós chamamos de lacuna temporal. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela para facilitar a leitura. Então, primeira lacuna é a lacuna temporal. A gente precisa lembrar, e eu estou mostrando aí para vocês essa tabela com as datas, né, do período tanto dos personagens quanto da escritura, da escrita dos livros, de que nós temos um grande período de tempo, um grande espaço de tempo que nos separa daquela época em que os livros foram originalmente escritos. Então nós temos aí só de Abraão, Isaac e Jacó, o período em que eles nasceram, em que eles viveram, nós temos aí mais de 1800 anos antes de Cristo. Então, existe um tempo muito distante entre nós e eles, e essa lacuna temporal, ela com certeza vai fazer diferença na nossa interpretação. Outra lacuna também que a hermenêutica nos ajuda a vencer é a lacuna geográfica, né? Os eventos elas ocorreram em lugares muito diferentes do nosso, em desertos. Gênesis 21, a gente lembra sempre da peregrinação do povo, Abraão andando pelo deserto. Nós temos em 2 Crônicas 28:3, nós temos a menção de vales, né? Um vale muito importante que aparece aí em 2 Crônicas 28:3 e aparece em outros lugares da Escritura. É o chamado Vale de Ben-Nom, que futuramente vai descrever a Guiena, né? Ou a terra de Non, onde vai vir a palavra Guiena, onde vai vir da origem a palavra inferno e tudo mais. Então vem todas dessa palavra. Nós temos os montes, Levítico 25:1, João capítulo 8, versículo 1. Nós temos muitos eventos na Escritura, o Monte Sinai, o Monte Tabor, o Monte das Oliveiras, né? Em tantos outros montes que nós encontramos nas Escrituras, nós temos
rios, lagos, mares. João capítulo 6, versículo 1, né? Jesus, a gente encontra muito ele lá no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, né? Que na verdade nem um mar não é. É um grande lago. Então nós temos o Rio Jordão, né? Rio Nilo, Tigre, Eufrates e tantos outros rios citados na Escritura. Nós temos cidades sendo citadas, como Mateus 4, 5. Nós temos cidades como Emaús, Jerusalém, cidades como Cesareia. Nós temos países, né, como Síria, Babilônia. Um exemplo que eu acho interessante em Gênesis 32, 22, né, onde cita lá o Val do Jaboque, diz que Jacó passou pelo Val do Jaboque, e a gente se pergunta, o que é um val, né? E val é um lugar no rio onde você consegue passar a pé, onde você não precisa nadar, você consegue passar a pé. Isso é um val, né? Então, são conhecimentos que vão ajudando a nossa compreensão. Nós temos citações de clima, como Jeremias 5, 24, né? Aquela chuva seródia. Em Tiago 5, 7 também a mesma ideia. A chuva temporã e a chuva seródia. Então, o que é isso, chuva temporã? O que é chuva seródia, né? Elas aconteciam em determinado período do tempo. Então, esse conhecimento é muito importante. Temos as planícies, 1 Reis, capítulo 7, versículo 46, toda a estrutura da cidade de Jerusalém, do templo, né? Quando você conhece como era Jerusalém, as portas, os portões, as fortalezas, a estrutura do muro, né? Você conhece o templo, como o templo era constituído, como eram as partes que tinham, né? Como se davam as entradas, né? O pátio dos gentios e tudo mais, né? A gente tem os tanque de Betesda e tantas outras localidades geográficas, né? Que fazem diferença na hora da gente conhecer aquilo que diz a Escritura. Outra lacuna que nós temos é a lacuna cultural. É preciso entender a cultura envolvida no texto, né? Lembra que é uma cultura que está distante da gente, não apenas no que diz respeito ao tempo, mas também ao tipo, né, de cultura que nós temos. E havia naquela época a política era diferente, Gênesis 42, 6, Daniel 6, 1, né? Nós temos muitas figuras políticas diferentes, né? Os sátrapas, os tipos de governantes, né? Porque o José ele foi um governante do Egito, o que isso significava, né? Então, são diferenças, nós temos diferenças econômicas, Mateus capítulo 22, 17 a 21. Acontece que quando a gente lê a Escritura, nós partimos muitas vezes do pressuposto de que a mesma realidade deles é a nossa realidade, é tudo igual. Então, quando a gente lê, por exemplo, Jesus ele comendo a última refeição, a gente imagina o quê? Uma mesa alta com cadeiras ao redor. Só que não era assim que funcionava. Na época, não havia esse tipo de mesa. Então, tudo isso importa na nossa compreensão do texto bíblico, né? Uma passagem cultural que é bem interessante é daquela mulher pecadora que ela vai ungir os pés de Jesus, né? Um texto cultural que é bem curioso, né? E então, o que acontece? Ela se esgueira entre aquele banquete que aparentemente é aberto, né? Então, culturalmente, quando se recebia alguma pessoa muito importante, alguns eram chamados para o banquete, e esse banquete era dirigido nessas pessoas, mas ele podia ser assistido por algumas pessoas. Olha só que curioso. Você fazia uma festa e, digamos assim, os penetras entravam, porque eles não estavam ali para comer, eles estavam ali para ouvir aquele homem que estava sendo convidado. Então, são diferenças culturais. Nós temos as instituições que aparecem na Bíblia, nós temos muitas delas, inclusive algumas são muito diferentes das nossas, né? Tanto instituições políticas quanto instituições religiosas, né? Como o próprio casamento, a maneira como se casava, né? A festa de casamento em Caná, e tudo aquilo existe um contexto cultural envolvido. Nós temos leis, Deuteronômio 25, 5 a 10, e o próprio livro de Ruth, né? Nós temos aí, por exemplo, uma lei muito curiosa, própria lá do Oriente Antigo, que era chamada lei do levirato, né?
a lei do levirato, que acontece justamente no livro de Ruth. É uma lei que dizia que obrigava o irmão de um falecido a casar com a sua esposa, caso este não tivesse deixado o filho, e o primeiro filho da esposa seria considerado filho do falecido. Olha como isso é diferente da nossa cultura. E um outro hábito também que percorre muito as páginas, principalmente do Antigo Testamento, são justamente aquelas leis que dizem respeito na verdade não é nem lei, né? É o hábito que se tinha, por exemplo, Sara deu a Agar para que através de Agar ela tivesse um filho. Então era algo também assim, puramente cultural. Vamos seguir. Nós temos uma cultura em geral também que com certeza importa no nosso conhecimento da Escritura, como todo um compêndio de leis específicas lá no livro de Levítico. Nós temos as vestimentas, né, como eram, por exemplo, a descrição lá em Efésios sobre a armadura de Deus, né, a armadura do Espírito, e tudo aquilo tem uma representação que talvez a gente não entenda muito, porque não conhece como eram antigamente. A alimentação, Marcos capítulo 6, a instituição relacionada, por exemplo, à morte. Nós temos em João capítulo 12, Lázaro, né? Jesus, ele quando sabe da doença de Lázaro, ele não se dispõe imediatamente a ir até lá, ele espera. Quando ele sabe que Lázaro morreu, então ele vai até Betânia, já 4 dias, né? Já 3 dias. Era o 4º dia, na verdade, quando eles estavam lá. E isso tem uma relação com a cultura da época, que acreditava que o espírito, em até 3 dias, ele poderia voltar para o corpo. Então, são coisas que a gente só vai perceber se estudar, se aprofundar mais na cultura. Nós temos a lacuna linguística também, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. E o tipo de hebraico, aramaico e grego em que foram escritos são chamados de línguas mortas, não existem mais. Então, o tipo de hebraico, o tipo de aramaico e grego que foram escritos, né, as páginas do Antigo e do Novo Testamento, não são mais falados. Então, além de você ter que interpretar aquilo de traduzir, além de você ter o desafio de traduzir línguas mortas, além de tudo, você tem o desafio de interpretar aquilo que foi dito. Inclusive, algumas palavras se tem ainda dificuldades de compreender o sentido, o significado. Será que é isso mesmo que ele queria dizer? Por conta justamente dessas línguas, isso acontece às vezes no grego, que eram palavras que praticamente não eram utilizadas dentro do grego clássico, então se tinha muita dificuldade de fazer a tradução, né? Algumas expressões elas só vão fazer dentro da cultura judaica, como por exemplo, filho de Belial, 1 Samuel capítulo 12, né? Era o apelido carinhoso que tinha sido dado aos filhos de Eli, né? Filhos de Belial. Filho de Belial significa pessoa maligna, né? Não é que eles eram filhos do diabo, né? Filhos de sangue do diabo, mas que eram pessoas malignas. Então isso tem um significado cultural, tem um sentido. Conhecer em Gênesis capítulo 4 é diferente de conhecer em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Essa expressão conhecer, ela tanto pode significar aquele momento que você conhece alguém ou alguma coisa, ou conhecer no sentido de relação sexual. Isso é uma característica também da língua hebraica. Jeremias 4,19, Lucas 1,78, Colossenses 3, versículo 12 e outros textos, né, que quando tratam de sentimentos, eles vão usar a palavra entranhas. Algumas versões em português traduzem como coração, porque na nossa cultura o centro da emoção é o coração. Na cultura judaica, o centro da emoção eram as entranhas. E nós temos também lacunas teológicas. A gente precisa levar em consideração, como eu falei aqui, a progressividade da relação. A progressividade da revelação. A revelação ela se expande com o decorrer da história. Em Gênesis não há toda a revelação completa, né? Existe um aprofundamento gradativo em cada passagem da Escritura, né? Sendo que aquilo que está sendo revelado posteriormente não invalida aquilo que foi revelado anteriormente. Eles vão se complementando.
como, por exemplo, o próprio Cristo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nós encontramos a primeira promessa messiânica, aparece lá simplesmente como o teu descendente. Aparece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Isaías 53, nós temos aquele texto conhecido, né, do chamado servo sofredor. Em Isaías 53, já é um aprofundamento acerca de determinadas características do Messias. Em Marcos capítulo 15, nós temos então aí a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, cumprindo o que disse Isaías 53, complementando, acrescentando, desenvolvendo, e aquilo que tinha sido dito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então nós temos Gálatas 1, 4, que é a interpretação, é a aplicação desse conhecimento, da obra de Jesus em Marcos 15, Isaías 53 e Gênesis 3,15, agora então na obra salvífica de Jesus. Então a gente precisa entender que a revelação tem esses momentos. Vamos entrar agora numa parte que eu acho que vai ser bem interessante, que nós vamos falar sobre alguns erros comuns ao se interpretar a Bíblia. Deixa eu só ver aqui o tempo que nós temos, para ver o tempo que nos resta. Vamos ver aqui, são 7h17, ainda nós temos ainda alguns minutos e eu acredito que a gente consiga pelo menos falar sobre esses erros comuns de interpretação. Então, quais são os erros mais comuns ao se interpretar, ou pelo menos se tentar interpretar a Bíblia? Vamos lá, talvez você consiga se identificar com algum deles aqui. Eu me identifico muito, né, com alguns desses erros, tá certo? Deixa eu sair aqui da tela de vocês para vocês poderem acompanhar melhor. Então vamos lá. Primeiro erro mais comum é deixar de buscar a intenção do autor original. Eu acho que esse é o erro que dá origem a todos os demais erros, né? É a mãe de todos os erros, ou o pai de todos os erros, né? Tudo acontece a partir dessa falta de busca pela intenção do autor original. Nós sempre perguntamos, é muito comum nós fazermos essa pergunta: o que este texto significa para mim? Eu acho que é a pergunta mais feita quando você lê a Bíblia, sei lá, pela primeira vez, ou se depara com um texto pela primeira, ou sei lá quantas vezes. Primeira coisa que você se pergunta é: o que esse texto significa para mim? Essa é a pergunta mais feita e a mais equivocada. Então, se você está olhando para um texto bíblico, está olhando a Bíblia, e a primeira coisa que você pergunta é o que o texto significa para mim, você já começou errando. Essa é a pergunta mais feita e, no entanto, é a mais equivocada. O que acontece? O que nós devemos perguntar é o que o texto significou para o autor original. Em se tratando de princípio, de bom princípio de interpretação bíblica, a primeira pergunta que precede qualquer outra pergunta é o que o texto significou para o autor original. O que ele queria dizer? Essa é a pergunta essencial da hermenêutica. Nenhuma pergunta é mais importante do que essa. Porque toda boa hermenêutica se baseia não no significado do texto para o leitor, é qual o significado do texto para o escritor. Porque a Bíblia tem apenas um sentido válido. A Bíblia não tem vários significados. A Bíblia não tem vários sentidos. Você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Você tem minha visão, você tem a sua visão, eu tenho a minha visão. Está errado. A Bíblia só tem um sentido. Se você tem duas pessoas que têm visões distintas sobre um texto, pode ser três coisas. Primeiro, um está errado ou o outro está errado. Ou segundo, o outro está errado, né? Primeiro, um está certo, a pessoa A está certa, a pessoa B está errada. A outra posição, a pessoa A está errada, a pessoa B está certa. Ou uma terceira, as duas estão erradas. Não tem como as duas estarem certas num pensamento completamente diferente sobre o mesmo texto. Porque a Bíblia tem apenas um sentido válido e quem é que tem esse sentido é o autor original. Então, a minha busca é para descobrir, entender o que o autor original entendeu e compreendeu com aquilo. Não o que ele significa para mim,
mas o que significou para o autor original, né? E a gente precisa, dentro disso, que é algo que está acontecendo muito hoje em dia. Não, hoje em dia a gente sabe que isso vem já de algum tempo, desde do surgimento da teologia liberal. É um tipo de leitura da Bíblia que é puramente ideológica. Então, você assume uma posição ideológica para fazer a leitura da Bíblia. Então, eu sou uma pessoa que ideologicamente tenho princípios que vão tratar acerca da liberdade sexual, eu sou homossexual e então eu vou ler a Bíblia com os óculos da minha homossexualidade. Está errado. Lembra, você precisa ler a Bíblia com os óculos do autor original. Não com da sua ideologia, da sua filiação política, da sua preconcepção. Segundo erro muito comum, eu vou voltar aqui para aparecer para vocês. Segundo erro muito comum é o erro de descontextualizar palavras ou textos. O que isso significa? Significa você pega uma palavra ou pega um texto e você interpreta essa palavra ou esse texto desprezando o contexto em que aquilo foi dito. Então, como se diz, texto fora de contexto é pretexto. Então, o que acontece? Você pega uma palavra, uma frase, então você tira uma expressão do seu contexto e acaba conduzindo a interpretação errada. Nós temos aquele erro fundamental, como eu falei, do primeiro, você não levar em consideração a intenção do autor original. É aquela pergunta, o que esse texto significa para mim? Está errado, é o que significou para o autor original. E o segundo, que é muito comum esse daí, é descontextualizar palavras ou textos, né? Provavelmente esse é o erro mais comum e eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Alguns irmãos, principalmente aqueles de linha pentecostal, eles vão identificar esse batismo com o Espírito Santo e com fogo como se fosse um batismo só. Então, é o batismo com fogo, aquele batismo pentecostal do falar em línguas, né? Só que se você for ler o contexto, esse batismo com fogo, ele faz referência ao inferno. Então, na verdade, são dois grupos diferentes, que está bem descrito lá em Mateus capítulo 3, são dois grupos diferentes que vão experimentar dois batismos diferentes. Os crentes serão batizados com Espírito e os incrédulos serão batizados com fogo eterno. Então, você descontextualizando esse texto e colocando só Espírito Santo com fogo, parece que de fato é uma coisa só, mas são duas coisas completamente diferentes. Outro texto que é muito mal interpretado é esse de Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Né? Atos 16:31. E o que as pessoas falam, pregam? Olha, se você se converter à promessa de Deus, que toda a sua família vai se converter. E eu sempre faço uma pergunta assim bem fundamental. Você conhece alguém que se converteu e alguém da família dessa pessoa morreu sem Jesus? Conheço. Então, por que esse texto não deu certo com ela? Se não deu certo com ela, tem duas possibilidades. Ou a Bíblia errou, ou a pessoa entendeu errado. Como a Bíblia não erra, é a gente que entendeu errado. Esse texto, ele não está dizendo que todo mundo que se você se converter, toda a sua família vai ser salva, não. O que ele está dizendo tem duas possibilidades. Primeiro, que ali é uma promessa específica para o carcereiro em Atos capítulo 16:31. Então, não é uma promessa, é uma profecia, que eu acho pouco provável. O que, na verdade, eu percebo ali é que existe uma relação. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. A gente interpreta como? Será salvo você e toda a sua casa. Ou seja, salvação para toda a casa. Mas devemos interpretar como? Creia no Senhor Jesus, você e toda a sua casa, e será salvo você e toda a sua casa. Ou seja, para ser salvo ele e toda a casa, tanto ele quanto toda a casa deveriam crer no Senhor Jesus. Aí a gente descontextualiza e não consegue entender isso aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e serei com ele, ele comigo. É um texto também muito mal interpretado e a gente muitas vezes aplica esse texto para quem? Para o incrédulo. Olha, se você ouvir a voz de Jesus batendo a porta do seu coração, você abrir, ele vai entrar. Mas o texto não fala para incrédulo ali, o texto fala para a igreja. E essa porta aí não fala de porta do coração. Ali não é um símbolo para o coração. A porta não é um símbolo para o coração. Isso é uma impropriedade. Você lança sobre o texto algo que não está lá. Não está dizendo que é o incrédulo. Não está dizendo que é o coração do incrédulo. Ali se trata da igreja do Senhor. É outro caso de descontextualização. Outro. Esse daqui acho que é um dos campeões de má interpretação. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Mateus 18, 20. Então, a gente vai começar um culto, tem pouca gente, a gente diz o que? Tem pouca gente, mas a Bíblia diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Ou então, quando a gente precisa tomar alguma decisão da igreja, a gente se reúne e diz, olha, estamos aqui em 2 ou 3, mas Mateus 18, 20 diz, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei com eles. Então, é uma péssima interpretação. O que Mateus capítulo 18 trata é cerca da disciplina espiritual. Lembra, se o irmão pecar contra ti, vá até ele e o repreenda. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, uma pessoa leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir essas 3 testemunhas, o que você faz? Você leva o caso à igreja. Se ele não ouvir a igreja, ele é tratado como gentio e publicano. Aí lá em Mateus 18, 20, que é a conclusão desse desenvolvimento, ele diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, reunidos em meu nome, eu ali estarei com eles. Esse texto, ele se aplica a essa realidade em que a igreja está tratando amorosamente o irmão em pecado. Deus está, então, nesse momento, com esses irmãos, na tentativa de buscar retornar esse irmão para o caminho. É o que Deus quer. Mas esse texto não pode ser aplicado em qualquer situação. Inclusive, o desenvolvimento posterior desse versículo diz o quê? O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E a gente acha que se aplica em qualquer coisa. Não. Se aplica nesse contexto em que está se buscando um irmão para conduzir ao arrependimento ou então desligá-lo da igreja. Aí a gente então consegue compreender esse texto à luz do seu contexto. Outro texto mal interpretado, 2 Coríntios 3,6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então as pessoas interpretam esse texto como a letra mata significa estudar. A gente não pode estudar a Bíblia, não pode se dedicar ao estudo da Bíblia, a gente precisa simplesmente confiar na inspiração divina que vai nos orientar na maneira como devemos entender a Escritura. Não. A letra mata em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, vai tratar acerca da lei, do propósito da lei, da maneira do que a lei dada por Deus opera no coração do homem. O que a letra faz? Ela mata. Ela mostra ao homem a força do pecado. Então não tem nada aí contra o estudo. Outro, Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse daqui também já vi muita gente causando conflito, confusão ao interpretar esse texto. Você é morno, nem quente nem frio. Você teria que, em Apocalipse 3, ler o contexto, conhecer a história daquela cidade, ao que se refere, para entender porque ele fala de água morna, água quente, água fria. E as pessoas vão entender e vão dizer o seguinte: olha, você deve ser ou crente ou incrédulo. Agora, um crente morno você não pode ser. O texto não diz nada disso. O que ele diz é o seguinte: quente e frio se refere ao crente genuíno. É isso. E morno é aquele que não é o crente genuíno. Entendeu? Então, a gente aplica, compreende e aplica o texto errado. Mateus 18, 14. Assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se percam só destes pequeninos. E a gente então vai ler esse texto e vai dizer: pequenino só pode ser criança. Então todas as crianças automaticamente estão salvas, né? Só que esse pequenino dentro do contexto se refere
aos crentes. Então, os crentes, eles são tratados de pequeninos nesse texto pela relação que existe no texto de Mateus, capítulo 18, entre as crianças, ou como o crente deve ser como uma criança. Por isso que é chamado de pequeninos. 1 Coríntios 1,12, refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? E muitas pessoas vão dizer o seguinte, olha, eu não sou de fulano, eu não sou do pastor, eu não sou da igreja, eu sou de Cristo. Na verdade, esse texto aí de 1 Coríntios, ele foi escrito para combater, ou digamos assim, para esclarecer a igreja de Corinto acerca de um grupo muito particular da igreja de Corinto, chamada de pneumáticos, né? Ou os espirituais. Quem eram os espirituais? Eram aqueles que diziam, eu sou de Cristo, então eu não me submeto a ninguém, eu não obedeço a ninguém, eu não respeito a ninguém nessa igreja, porque eu me remeto só a Jesus, eu não preciso obedecer a ninguém. E esses espirituais estavam trazendo muito problema para a igreja. Então, quando ele diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, de todos aí o pior é o de Cristo, né, que está dando mais trabalho à igreja. E João capítulo 10, versículo 10, esse daqui é surpreendente, você vai se surpreender com a interpretação desse texto de João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. A interpretação comum desse texto qual é? Quem é que vem para roubar, matar e destruir? O diabo. Na nossa mente só pode ser o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Só que João capítulo 10 é a continuação, a gente tem que lembrar que a Bíblia não foi dividida em capítulo nem versículo, e o que está escrito em João capítulo 10 é resultado de João capítulo 9. Em João capítulo 9 vai ter aquele discurso em que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. E o que ele está combatendo ali são os fariseus, os falsos religiosos. Então, na verdade, o ladrão de João capítulo 10, versículo 10, são os religiosos de Israel, e não o diabo. Você descobre isso como olhando o contexto. Um outro tipo de erro comum ao se interpretar a Bíblia é a chamada espiritualização de textos, né? O que é isso? É você dar um sentido espiritual ao texto. É você fugir daquilo que a gente chama do sentido comum da palavra, do sentido comum do texto. E lembra, todo texto ele tem apenas um sentido, né? E não há nenhum tipo de verdade oculta, nenhum código oculto naquele texto, seja no texto em si, na disposição das palavras, nem no hebraico, nem no grego, no aramaico. O texto ele tem apenas um sentido. E quando então você pega um texto e muda o sentido dele, você está fazendo o que a gente chama de espiritualização. O que nós precisamos para evitar esse erro é fazer o quê? Ler o literal como literal e o metafórico como metafórico. Ou seja, o que é literal e acabou. Então, se mesa é mesa, né? É mesa. Se eu digo assim, vamos nos sentar à mesa para comer. A mesa aqui, a mesa, né, onde os meus equipamentos estão apoiados. Se eu digo assim, vamos à mesa do Senhor, não significa necessariamente uma mesa, porque no céu não vai ter mesa. Será que vai ter mesa? Não sei. Mas a mesa ali é o chamado justamente a comunhão com a ceia, né? A comunhão através dos elementos, do pão, do vinho, para a ceia. Então pode ser que não tenha uma mesa para apoiar. Você pode estar sentado no chão ou num divã, como era na época de Jesus. Você pode estar até em pé, pode não ter a mesa, porque a mesa simboliza justamente esse espaço onde as pessoas se reúnem. Por exemplo, Êxodo 10:14. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muitos numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Então, a pessoa vai ler esse texto, quando você lê, você acredita que essa palavra gafanhoto significa o quê? Gafanhoto. Eu poderia até ter pesquisado cientificamente para determinar cientificamente, classificar o gafanhoto. Não vou fazer isso. Mas gafanhoto aqui se trata daquele inseto. Então, o que é gafanhoto em Êxodo 10:14? Inseto. Então, não posso dizer, irmão, eu estou pregando em Êxodo 10:14 para a igreja. Cuidado, porque os gafanhotos vão consumir tudo que vocês têm. Vão consumir a sua saúde,
vão consumir a sua riqueza, vão consumir o seu patrimônio. Cuidado, porque sobre o povo do Egito veio uma grande nuvem de gafanhoto por causa da infidelidade. E por causa da sua infidelidade, Deus vai mandar contra você uma nuvem de gafanhotos espirituais. Isso é o quê? É uma espiritualização. Eu estou tirando uma palavra que tem um sentido literal e atribuindo a ela um sentido espiritual. Agora, outro exemplo aí. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano, Apocalipse 9:7. Aqui o termo gafanhoto é simbólico. Então, é diferente do sentido literal de Êxodo capítulo 10, versículo 14. Então, eu tenho uma mesma palavra que usada em textos diferentes possui sentidos completamente diferentes. Uma significa literalmente gafanhoto e outra significa simbólico, simboliza uma criatura, demônios provavelmente, né? Do inferno, criaturas do inferno que vêm para causar sofrimento à terra. Um outro erro comum é tomar como verdadeiro ou recomendado tudo que está escrito. Claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia é de Deus. Tá certo? Parte do conteúdo da Escritura é apenas narrativo e descritivo. Ele só vai narrar o que aconteceu, vai descrever os eventos, sem necessariamente dizer que aqueles eventos deveriam ter acontecido daquela maneira ou então que eles são aprovados por Deus. A Bíblia narra alguns eventos desses sem fazer juízo de valor ou afirmar que sejam verdadeiros. Ela simplesmente narra o que aconteceu. Por exemplo, em Juízes capítulo 6, aquele texto conhecido de Gideão e a prova que ele fez com Deus. Aquela de colocar a lã ao relento. Num dia o chão apareceu todo molhado e a lã seca. No outro ele fez novamente a prova. A lã apareceu molhada e o chão ao redor apareceu seco. Então as pessoas, os crentes, eles chegam à conclusão de que é correto você provar a Deus, né? Então, o que acontece aí? Gideão fez isso como uma grande incredulidade. Então, a Bíblia ela vai narrar esse evento sem recomendar que ele seja repetido. Em Apocalipse 19, 11 e 12, Deus pelas mãos de Paulo, Atos 19, 11 e 12, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, a má interpretação desse texto, de tomar como recomendado aquilo que simplesmente está descrito que aconteceu, a gente acha que você repetindo esse fato, você tomar um lenço e o avental e colocar, e diz alguns textos de Atos que até a sombra de Paulo eles usavam para curar, enfim, como se esses eventos eles pudessem ser repetidos, ou que eles fossem recomendados, e nem é. Então é só uma descrição do que de fato estava acontecendo naquele momento através dos apóstolos. Um erro muito comum é atribuir a detalhes eventuais algum sentido que não é dado no texto. Então existem alguns textos que nós temos alguns detalhes e muitas vezes nós atribuímos detalhes no texto que não era a intenção do autor original dar. Eu vou dar exemplo, claro, E isso acontece muito em parábolas e algumas metáforas. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 1 a 13, diz que o azeite acabou, o azeite delas acabou. O que é esse azeite? O azeite é a fé. O azeite é a perseverança, o azeite é a palavra de Deus. O texto não diz nada disso. Azeite é aquele líquido que se colocava dentro da lamparina para manter o pavio aceso. Só isso. Não precisa interpretar aquilo que é desnecessário, porque é um detalhe eventual para que a história faça sentido. Outro, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O que é a porta? A porta é o coração. Então, não é isso, a porta não representa isso. A porta representa simplesmente a aceitação da igreja por intermédio da sua mudança de comportamento em receber
o Senhor através daquelas palavras que estavam sendo dadas através de João, do apóstolo João. Então, a gente atribui um outro sentido e acaba interpretando alguns textos que não deve. Então, Gênesis 3,7, então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que são as folhas de figueira? As folhas de figueira é a tentativa da salvação pelas obras. É a justiça pessoal, é a autojustiça. Não, o texto não diz isso. O texto diz que as folhas de figueira eram folhas de figueira e nada mais. Era uma maneira deles tentarem esconder a nudez por causa da vergonha. Vamos aqui, outro erro, atribuir significado geral ao que é específico. Nós vamos falar mais sobre isso, né? O que você tenta fazer? Você tem uma profecia, uma bênção ou até uma maldição, um juízo, que é voltado para determinada pessoa, para determinado povo. Então você estende aquilo para todas as pessoas. Algumas circunstâncias bíblicas jamais voltarão a se repetir. Então, o que aconteceu, eu não posso usar como um padrão para ser aplicado a toda a situação, porque algumas circunstâncias não se repetirão. Envolve, nesse caso, interpretação e aplicação. Por exemplo, a prosperidade de Jó. Jó sofreu o que sofreu pela ingerência do diabo, com autorização de Deus, ficou pobre, ficou doente e ao final de sua vida ele recobrou toda a sua riqueza e ainda mais. É algo que acontece com todo mundo? Não, foi a experiência de Jó e isso não se repete porque foi com Jó. Outro exemplo, Josué 1,3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O texto já é bem claro. Prometeu para quem? Para Moisés. Você não é Moisés e nem é Josué. E nem está tomando a terra prometida de Canaã. Então esse texto ele não se aplica a você. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviam. Mateus 4,11. Eu ouvi uma música e essa música a pessoa se colocava numa situação de receber exatamente esse mesmo cuidado. É uma péssima interpretação. Porque nós temos algo que aconteceu com Jesus. Então eu não posso dizer que os anjos vão me servir, porque isso aconteceu na história de Jesus dentro daquela situação em que ele estava sendo tentado pelo diabo. Em Êxodo 33:18, então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. E todo mundo então, depois que Moisés pediu, todo mundo quer ver a glória do Senhor. Então, esse texto foi para Moisés, foi a experiência de Moisés. E quando a gente vê a experiência de Moisés em Êxodo 33:18, o que aconteceu com ele, e a gente compara com o culto que a gente canta, eu quero ver a glória do Senhor, hoje aqui não tem nenhuma luzinha piscando, nem um vagalumezinho, né, acendendo a luzinha, nada. E a gente acha isso incrível, maravilhoso, né, com as nossas manifestações, né? Algumas igrejas pentecostais acham que a manifestação da glória é aquilo que acontece dentro da gente. Com Moisés aconteceu fora dele. De fato, foi a revelação de Deus ali, né? Uma teofania, uma manifestação de Deus. Então, aconteceu com ele. Não diga que isso é geral, porque não é geral. E um outro, eu creio que seja o último critério, é a experiência pessoal como critério de interpretação, né? Não, aqui dá para eu permanecer na tela, né? Então, o que as pessoas vão usar? A interpretação, né? O que as pessoas muitas vezes falam? Eu sinto, né? Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus usou esse texto para falar comigo. Então, muitas vezes nós estamos usando a nossa experiência pessoal para critério interpretativo, critério hermenêutico. Então, a minha experiência com o texto foi desse jeito, então de todo mundo tem que ser igual. Lembrando, não importa o tipo de experiência que você teve com o texto. Ele sempre vai ser a palavra de Deus, mesmo que você não tenha tido experiência espiritual nenhuma com ele. E não importa a sua percepção sobre ele. O que importa é como o autor original interpretou. E acaba então fazendo o quê? Tornando a experiência uma norma interpretativa. Então eu tive aquela experiência sobrenatural
eu vou usar essa experiência para interpretar a Escritura. Isso é um equívoco muito grande, né? A vivência da fé e do amor a Deus podem aproximar o cristão da Bíblia, mas também podem distorcê-la, né? Então, a nossa visão, muitas vezes, né, tomados... porque assim, amar a Deus não torna você um bom intérprete. Ter fé não torna você um bom intérprete. Orar não torna você um bom intérprete. Amar a Deus, ter fé e orar são importantes para a interpretação, mas sem o exercício da interpretação, você vai ficar no meio do caminho. Então você precisa orar e labutar, né? Orar e trabalhar. Então você tem que ser uma pessoa espiritual com fé, com vivência de fé, amor a Deus, mas você também precisa exercitar aí a sua interpretação, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto, estou aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ver a nossa hora aqui. Nós teremos um conteúdo agora muito interessante, as regras fundamentais da hermenêutica, mas nós já passamos aí do nosso horário, então a nossa promessa é ficar para a semana que vem, então, estudando agora as regras fundamentais da hermenêutica, né? Existem 3 tipos de regras na hermenêutica: as regras fundamentais, as regras gerais e as regras especiais, né? As regras fundamentais são aquelas que se aplicam, na verdade, se aplicam a todo o texto, e elas são algo do qual a gente não pode abrir mão para interpretar a Escritura. As regras gerais, elas se aplicam a todo o texto bíblico, e as regras especiais, a chamada hermenêutica especial, né? Hermenêutica geral e hermenêutica especial, ela vai se aplicar a gêneros literários específicos, né? Então, nós vamos ver no nosso próximo sábado as regras fundamentais. No terceiro sábado nós vamos ver as regras gerais, e no quarto sábado nós vamos ver as regras especiais dos gêneros literários específicos, né? Rapaz, irmão Israel falou da minha toalhinha aqui, eu estou quase fazendo igual aqueles pregadores da prosperidade, né? Eu estou jogando para o povo ver se há uma cura, uma libertação, alguma coisa aí. Queridos, eu não sei se alguém quer colocar nesse momento alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar orando esse tempo e nos reuniremos então próximo sábado às 18. Fazer algumas curas, né, Israel? Rapaz, vamos ver como é que está meu nível de espiritualidade, né? Saber ler é essencial, né? É muito complexo, muito complicado. Eu já conheci pastores que não sabiam ler, pasmem. Mas eu já conheci um pastor que se orgulhava de ser iletrado, ele não sabia ler a Bíblia. Eu fiquei curioso para saber assim, o que ele pregava no domingo à noite, né? Do Danal. Danal é bom, né? Solta o cabo, Danal. Danal era um rapaz que era teimoso, né? E o pessoal queria tirar o barco para navegar, e o Danal não soltava o cabo. Ele disse: solta o cabo, Danal. Enfim. Deixa eu ver, então, fez no começo, deixa eu ver aqui. Israel, não é isso? Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Glória, pastor, poderia explicar o porquê cristãos educadores não usam como filtro para interpretar a realidade? Isso a pergunta é excelente, Glória. Eu acho que isso é fruto do nosso tempo. Primeiro, acho que é fruto do descrédito da Bíblia. As pessoas, muitas vezes, os próprios crentes não acreditam e não confiam na Bíblia. Segundo, eu acho que existe um medo muito grande de assumir um compromisso com a Escritura. Do nível de você, assim, a maneira que eu interpreto a minha realidade é uma maneira bíblica. Eu fiz isso, eu tive essa experiência falando sobre as questões homossexualismo, eu disse, né, de homossexualidade, eu disse, a minha maneira de ver é a maneira bíblica. Então a gente tem dificuldade de assumir, ou por medo, ou por vergonha, ou até pela impropriedade, né? A gente, para falar sobre algo, tem que conhecer muito.
E a gente, assim, tem muita dificuldade de se voltar a um estudo aprofundado da Escritura, né? A gente considera outras coisas importantes, mas eu penso, irmã Glória, que a Escritura ela está sendo deixada de usar porque nós estamos perdendo a confiança na Escritura. Cadê Israel aqui, Israel? Já dá para pregar essa... Sim, cadê Israel? A pergunta? Achei não, viu? Israel. Vamos ver aqui. Aqui não apareceu não, viu, Israel? A pergunta, então, se você puder fazer de novo, a gente, então, poderia tentar responder, tá certo? E olha, a gente está falando aqui sobre a Escritura, né? E a fé, a nossa fé, a nossa vida cristã se baseia na Escritura. E a gente está vivendo, eu estava comentando isso, eu não lembro se na igreja, enfim, com alguém, de que nós estamos vivendo uma realidade de Brasil em que cada vez menos os crentes genuínos eles vão ter voz, né? Porque estão relegando, né, chamados religiosos fundamentalistas a um plano de não fazer parte do debate político porque são considerados inaptos por debater política porque não são laicos, né? Nós não somos pessoas isentas, é como se eles fossem. Então esse é o tempo que nós vamos viver. Sim, a pergunta de Israel é muito boa e na verdade, Israel, isso aqui seria uma pergunta também entra na hermenêutica, mas talvez seria mais apropriada trabalhar dentro de uma exegese, né? Ele está perguntando como determinar quando um texto começa e termina. Nem sempre os capítulos e versículos são precisos. É muito complicado às vezes, né? A melhor coisa que a gente tem, primeiro, a divisão por capítulo e versículo, ela dá uma ajuda, mas nem sempre ela é exata. O ideal é que você consiga fazer uma leitura que desconsidere, em primeiro lugar, o capítulo e versículo, para você ter a noção de que aquele texto é um texto como um todo. Então, ele não foi pensado em partes pelo autor. Eles estão conectados. Então, por mais que você consiga dividir de maneira apropriada um texto, né, pelo que a gente chama de parágrafo, ou capítulo ou versículo, aquelas unidades de pensamento, de ideia, por mais que você consiga fazer isso de maneira adequada, você ainda tem que pensar que o texto, o livro, ele equivale a um todo. Então, primeiro, o livro é um todo. Segundo, você precisa saber quando determinado assunto começa e quando ele termina. Nem sempre é fácil fazer isso. Alguns textos têm parágrafos, né, têm unidades de pensamento muito longos, como, por exemplo, o texto de Romanos. Romanos você tem capítulos e mais capítulos que formam uma unidade de pensamento só. Então você imagina, você vai fazer o exame exegético de Romanos capítulo 3, versículo 23. Você tem que ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, porque é um parágrafo, né, uma unidade de pensamento muito grande. Então, assim, você tem que saber separar, aí realmente é um estudo mais aprofundado, saber separar quando o assunto está terminando e quando ele está encerrando. O que nem sempre é fácil, porque às vezes um assunto que está começando, normalmente ele vai fazer referência ao assunto anterior. Então, se preocupe sempre em ler a Bíblia, estudar a Bíblia como um todo, né? Não sei se eu fui claro aí. Alguns materiais, alguns manuais, alguns comentários, eles nos ajudam a compreender essa divisão. Eles vão, muitas vezes, basear o seu comentário no início e no fim de cada... tem ali como é que chama? Esqueci a palavra, né? O esboço. Tem o esboço do livro, e nesse esboço, então, vai estar constando ali, se for um bom comentário, a boa divisão dos assuntos, tá certo? Mas lembrando que você precisa entender o livro como um todo, né? Nunca estude um livro, um versículo, né? Você sempre tem que fazer primeiro uma leitura de todo o livro, para então você fazer o estudo de um versículo daquele livro. Bom, eu acredito que não tem mais perguntas para agora, tá certo? Então, assim, o que eu desejo aos irmãos é uma boa noite. Agradeço aí por vocês estarem conosco, que você possa compartilhar com seus
amigos, né, irmãos em Cristo, esse conteúdo a gente vai... Se você tiver pergunta, você pode fazer no próprio texto, então você pode mandar para o WhatsApp para a gente, ou então em alguma rede social da IBN, né, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, você coloca a sua pergunta lá e a gente então vai procurar responder para você aí na semana que vem, no próximo sábado às 18 horas, nesse mesmo instrumento, tá bom? Provavelmente eu vou estar na igreja e não vai suar tanto quanto eu estou suando agora, que eu preciso de uma toalhinha, tá bom? Aqui eu não tenho ar-condicionado, eu tive que fechar o quarto por conta do barulho que estava vindo lá de fora. Tá bom, queridos? Eu agradeço, eu vou orar agora, pedindo que Deus nos abençoe. E nos vemos então sábado que vem, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Paizinho, eu quero agradecer a Ti por esse tempo, nessa noite, que os irmãos tenham sido abençoados, desafiados a estudarem a Bíblia, a se aprofundarem, a interpretarem de maneira adequada. Abençoa cada um, ó Deus, nos dá um final de semana precioso na Tua presença, com um tempo de adoração muito bom amanhã. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe e fique com Deus. Nos vemos então sábado que vem.